Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do PIBID. Aqui estamos trazendo a história de pibidianas. Quem são as pibidianas? São meninas, estudantes do curso de pedagogia, que por meio das bolsas do PIBID da CAPES estão trabalhando nas escolas do município, né? E construindo uma relação muito próspera com essas crianças que estão lá, para que essas crianças assumam o protagonismo da própria vida e escrevam uma história maravilhosa a partir do estímulo que vem delas. Como assim? A gente vai contar no meio dessa história. Hoje trago aqui a Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem? Tudo jóia. Amanda, antes da gente falar um pouquinho da PIBID, como é que está sendo a relação, eu queria saber, em que momento da vida da Amanda ela pensou, vou fazer pedagogia? Bom, sempre começou com aquela brincadeira de criança, né? Brincava de luzinha. Então, sempre tive um apego, assim, em sempre falar que queria fazer pedagogia e ser professora. Aí, no meio do caminho, assim, do ensino médio, eu me perdi ali, falei que ia fazer administração. Fiquei os 3 anos do ensino médio falando isso. Chegou, sim, para conhecer as faculdades e encantei pela pedagogia. Então, mas aí, Amanda, da administração para pedagogia, Ah, tudo pode acontecer. aham. Inclusive, você chegar na pedagogia, mesmo depois de entrar, e falar, não é isso que eu quero para mim. Uhum. Só que em algum momento aconteceu alguma coisa na tua vida que você botou o pé na pedagogia e falou assim, não, é exatamente isso que eu quero. Você tem ideia de quando que isso aconteceu? Foi uma aula, foi um espaço da faculdade, foi algum momento de conversa com um colega, com um professor? Você tem ideia quando que esse sim total aconteceu? Eu tinha uma professora, assim, no ensino médio que ela era muito adorável, assim. A forma como ela explicava era de matemática. E a forma como ela explicava era encantador. Então eu me apaixonei bastante por ela. E aí, quando eu decidi fazer pedagogia, eh, ela me veio em mente que queria ser uma professora e ter a ser doce como ela era com a gente. E antes, né, de eu me tornar nessa parte da administração, ela me encantava muito. Então, foi nessa parte mesmo e na visita no curso mesmo. Na hora que eu vim aqui, vi toda a grade, conversei, tive a palestra com você. O olhinho, eu brinco que o olhinho brilhou, assim, que era o caminho certo que eu ia seguir, que era a pedagogia. Entrou na faculdade, vem aula teórica, vem uma rotina, né? Para quem já está acostumado com o ensino médio, um bom tanto de aulas, né? Até Uhum. chegar na vida prática. E de É. repente essa vida prática entrou muito rápido na vida de vocês, porque além de Uhum. estagiarem imediatamente, você estagia praticamente desde o primeiro mês de aula. Sim. Veio o PIBID. E aí são situações completamente diferentes da que você estava habituado no ensino médio, que seriam aulas teóricas. É. Essas aulas práticas, esses momentos de experimentação prática, seja no estágio, seja no PIBID, te ajudaram? São bons? Como é que é? Com certeza. Eu comecei a fazer estágio, bem com os pequenininhos assim, no primeiro dia de faculdade. Então, e aí eu fui vendo os processos, conforme a gente foi aprendendo, tendo as aulas práticas, as brincadeiras, aprendendo em relação às crianças, a gente foi colocando em prática no descanso, no descanso De estágio. do estágio. E quanto agora, mesmo ficando com os maiores, fazendo estágio com os maiores, e esse 1 ano de aprendizado, né, que a gente está no segundo ano da faculdade, nossa, foi extremamente essencial para seguir assim um caminho assim no estágio muito legal, muito bacana. Bom, são 3 pedaços de faculdade. E aí no É. começo da minha fala, eu falei de construir história. Então nós Uhum. temos a teoria aqui, com algumas aulas práticas, né? Aliás, com muitas aulas É. práticas, eu acho que o curso de vocês tem essa característica muito Uhum. positiva, né? Muito bacana. Tem o estágio, que teoricamente é uma organização escolar em funcionamento, e Uhum. tem o PIBID.
e tem a PIBID. Eu acredito que das três, a melhor forma de você ver como é que é uma sala de aula é o PIBID. Com certeza. Você pode justificar isso para mim? Por que eu tenho essa percepção? Dentro do PIBID, eu consegui ter um olho muito diferente, assim, para as coisas. Um olhar muito diferente. Na sala de aula, a gente, com as salas do primeiro e do segundo ano que a gente está trabalhando, a gente consegue ver crianças totalmente diferentes da nossa realidade também. E é encantador a maneira como a gente vai aplicando as coisas com eles e eles vão mostrando os resultados. Às vezes eles tragam desafios pra gente, coisas que a gente não imagina que vai acontecer e aí a gente tem que procurar resolver. Então, é muito bacana mesmo a parte do PIBID e, sem dúvida, é um aprendizado extraordinário, assim. Vou fazer uma pergunta para Amanda agora. Ela vai responder em nome dela, mas eu queria pensar com todas as pibidianas agora. A pergunta é a seguinte: pibidianas que estão nos acompanhando, respondam no coração de vocês. Você tem ideia do tamanho da história que você está construindo com essas crianças? Eu acho que eu tenho. Você entra na sala do PIBID, assim, a gente, na sala de aula, né, onde a gente está aplicando o PIBID, e eles tornam, assim, uma alegria em ver a gente, perguntar qual é a atividade que a gente vai fazer, o que eles vão aprender hoje. É uma felicidade que não cabe dentro da gente. Pensar, assim, que a gente está fazendo isso pro bem deles, para aprendizado deles, e que eles podem adquirir muito com a gente é incrível. Bem, tá vendo? Eu falo que a molecada da faculdade vai construindo uma história diferenciada, né? Esses profissionais que vão formar aqui estão mais do que aptos a entrar no mercado de trabalho. A senhora, o senhor que está me vendo aí, pode ter certeza absoluta que se teu filho, sobrinho, neto, vizinho, amigo, tiver um dia aula com essas meninas que passam por essa história aqui, né? Principalmente as que estão fazendo PIBID, que é o foco desses nossos podcasts, eles estão perfeitamente aptos para desenvolverem vários processos. Amanda, obrigado pela sua participação aqui comigo. Obrigada a você pelo convite. Pessoal, curte, compartilha, comenta, mostra como é diferente o estudante da Unify. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma entrevistada aqui nos podcasts do PIBID. De volta com os podcasts do PIBID, onde a gente está contando uma história bem bonita de construção de conhecimento a partir do trabalho das nossas bolsistas, das nossas supervisoras. E agora eu recebo aqui a Eduarda. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eduarda, a primeira pergunta de todo mundo, não tem como fugir. Como é que a pedagogia entrou na sua vida? Não faço a mínima ideia. Poxa! Não foi algo que eu escolhi. Eu acho que quando eu vi, eu só estava lá estudando. E que bom que isso aconteceu, porque eu não me arrependo nem um pouco. Mas meu plano principal era fazer música, nunca foi pedagogia. E aí, por ter minhas irmãs em casa, eu sabia que eu gostava de criança, mas nunca tinha pensado em dar aula, até que a Amanda me arrastou para o curso de pedagogia na Unify, e aí estou aqui até hoje. Bom, pelo visto valeu a pena, né? Demais. Muito, muito, muito. Bom. Ô, Eduardo, é o seguinte, se a gente fizer uma história rápida aqui, eu acabei de fazer isso no primeiro bloco. A gente vai ter 3 momentos de curso. Um momento teórico-prático da sala de aula, enquanto estudante universitário. Um momento de estágio, onde você já teve estágio em mais de uma escola, uma oportunidade importante, né? E um momento PIBID. Uhum. São 3 momentos completamente diferentes. Você concorda comigo que o PIBID é onde você tem mais a oportunidade de estar perto da realidade que você vai ver? Ah, sim, porque a gente passa por todas as fases de pensar no que vai ser trabalhado, pensar nas atividades, pensar em como aplicar, como atingir realmente todos os alunos, porque com a avaliação do PIBID a gente viu que são níveis diferentes dentro de uma mesma sala, até a gente finalmente chegar lá e ter que lidar com o imprevisto, tipo,
ter o contato com diversos alunos de realidade diferente. Então, tipo, é realmente uma experiência que a gente tem ali durante umas 2 horas diretas, realmente sendo professora daquela turma. E o retorno disso, tanto o retorno positivo de enxergar o seu papel e o retorno não tão positivo de um imprevisto é muito rápido, né? Quando você está lá no PIBID, o imprevisto vem muito rápido na tua frente, né? Ah, sim. Uma dificuldade, uma pergunta fora de hora, coisa que de repente a sala de aula superior não prevê e o estágio tem a professora para te salvar ali, né? No final das contas, o PIBID tudo bem, tem a supervisora, tem os demais colegas, mas a coisa é muito dinâmica, né? Sim, é realmente uma oportunidade da gente estar ali abraçando e realmente se colocando à prova do que se é realmente que você quer isso. Então, você nunca sabe quando uma criança vai levantar a mão e pedir para ir no banheiro ou vai fazer uma pergunta que você não estava preparada sobre o assunto que você está apresentando. Então, são muitas possibilidades que pode acontecer ali na hora. Para quem acompanha os programas aqui do PIBID, todo mundo sabe que o eixo principal do PIBID são os processos mentais para o aprendizado de matemática. Eu acho que hoje, já com 1 ano e meio de história, boa parte das PIBIdianas tem 1 ano e meio de história aqui na faculdade, e elas incorporaram muito bem essa história do processo mental. Mas talvez uma das que melhor incorporou essa história foi Eduardo. É verdade? É. O processo mental mudou a tua vida, Eduardo? Eu tento encaixar em tudo. Então, tipo, no estágio, eu vejo que tem uma criança com uma dificuldade na matemática. Então, eu avalio os processos mentais, converso com a professora, a gente já faz atividade voltada. E isso em vários anos, do 1º ao 5º ano. Eu Tem acabo isso. colocando em tudo. Você conseguiu levar extraordinariamente o PIBID para o teu estágio. Sim. Conta como é que foi isso. Na verdade, fiquei bem surpresa. Eu lembro que teve uma professora que se interessou pelo PIBID, perguntou o que eu fazia. E aí ela falou, faz avaliação um dia, tipo, e falou os alunos que têm mais dificuldade realmente, pra gente ver como eles estão. Aí eu fiz e tinha processos mentais que a gente achou que eles não tinham, mas tinha, e processos mentais que a gente achava que tinha, na verdade não tinham. E aí agora eu compartilho algumas atividades com ela, eles estão fazendo reforço e dá pra perceber que eles estão realmente evoluindo. Então é legal que ela confiou em mim pra levar algo que ela não tinha contato nenhum pra sala de aula dela. E a gente pode realmente ajudar os alunos. E isso foi se espalhando e outros alunos também fui avaliando. É aquilo que eu falo sempre, o protagonismo que essas meninas que passam aqui pelo PIBID têm, não é que elas vão ter um dia, elas já têm agora. É o suficiente para elas mudarem a história das crianças que são atingidas semanalmente por elas, mas ao mesmo tempo de crianças que não estão diretamente ligadas ao PIBID. Ela fez avaliação dos processos de crianças do estágio. Né? E aqui eu estou exemplificando no Eduardo, mas tem outros casos que a gente conhece das meninas do PIBID repartindo o que aprendem aqui dentro do estágio e com total aval da professora da sala, né? Porque Sim. a professora pedindo o teu auxílio, né? Diferente do que estava acontecendo, né? Foi muito diferente ela sentar e perguntar, tá, me explica como é a avaliação, me explica o que é esses processos mentais, para que serve. E aí, sem o PIBID eu não teria aprofundado isso e não ia conseguir explicar direito. Muito bem, muito bem. Expectativa de futuro, Eduardo. Você está chegando no meio do curso, nem no meio ainda, né? Você tem 1 ano e meio, faltam 2 anos e meio para você se formar. Que expectativa que você tem do de agora por diante? Bom, eu espero que eu tenha mais oportunidade de trabalhar mais voltado para a área que eu quero. Então, eu adoro a experiência de sala de aula, mas eu sei que eu não quero trabalhar com uma sala de aula completa. Eu quero algo mais voltado para ajudar alunos específicos. A pegar eles do ponto que eles estão e ajudar eles a avançar. Então, acredito que o PIBID vai ajudar nisso. Mas também quero ir testando coisas novas para realmente ter certeza quando eu me formar. E nessa condição do que você deseja, que é pegar onde as crianças estão, você acha que o processo mental vai te ajudar? Sim, porque a gente consegue, pela avaliação que a gente criou, a gente consegue entender mais ou menos o nível que a criança está e preparar atividades voltadas para isso. A gente precisa conseguir reconhecer isso em cada aluno. Então, se eu voltasse na primeira pergunta para você, como é que a Eduarda chegou na pedagogia, você vai me responder, não faço ideia.
Mas se eu te perguntar para onde a Eduarda vai com a pedagogia, você sabe para onde você vai? Com tanta certeza, não. Eu sei que, tipo, a pedagogia vai me ajudar nisso que eu tenho um pouco em mim, de ajudar realmente as crianças e de ensinar elas, que é algo que eu quero. Então, eu acredito que a pedagogia vai me ajudar nessa parte. Mas em qual ponto eu vou estar nisso, não faço a mínima ideia. Tem muita coisa para acontecer, né? Se em 1 ano e meio já aconteceu tanta coisa, você imagina o que vem pela frente, né? Sim, eu fico ansiosa pensando nisso. Então, pés no chão e olho no infinito, né? Esse é o grau do PIBidiano, do aluno da Exatamente. pedagogia da Unify, aqueles que fazem conosco aqui todas as noites um curso diferente, um curso muito dinâmico, que oportuniza muitas situações, não só da aprendizagem teórica, aquela aprendizagem necessária para te dar um aporte intelectual, mas uma aprendizagem prática, aquela necessária para a sobrevivência em sala de aula, não no sentido de sobrevivência do mundo voraz, mas da sobrevivência de um mundo que quer sempre mais, que é mais aprendizado, que é mais conhecimento, que é mais gente capaz, que é mais gente feliz. Eduardo, obrigado. Obrigada. Essa foi a Eduarda no podcast dos PIBIDs. Né? Eu acho que está acontecendo um movimento muito legal e muita gente ainda vai vir falar aqui conosco. Peço mais uma vez que você curta, compartilhe, comente com todo mundo que esses vídeos existem, a ponto de outras pessoas serem afetadas e quererem saber mais. Muito obrigado, até a próxima.